Nós vamos hoje falar sobre sacramentos. Então, muita atenção, porque essa aula ela é muito importante, tá? Sacramentos. O que nós estamos buscando? Aqueles que não fizeram primeira comunhão, sacramento. Não foram batizados, sacramento. O que nós estamos buscando? Aqueles que imagino não, todos que estão participando não são crismados, né? Então está buscando o sacramento da crisma. Então é importante nós entendermos essa realidade. E aí a gente volta, pode colocar aí no seu caderno então, o título, para o próximo sábado, se a gente fizer aula daqui, quero ver se eu coloco aqui atrás um quadro. Mas, por enquanto ainda não fiz, não organizamos, mas eu vou dizendo especificamente, você vai anotando, e algumas coisas eu vou pedir uma atenção especial nessa anotação, tá bom? Coloca aí, sacramentos, sacramentos. A gente volta mais uma vez à finalidade da existência do ser humano. Lá, primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, né? Primeiro parágrafo. Deus, infinitamente perfeito em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Nós fomos criados para sermos felizes. Essa nossa felicidade só pode ser encontrada vivendo a vida de Deus, participando da vida de Deus. É isso que está aqui no primeiro parágrafo. Só vivendo em comunhão, mas mais do que comunhão, porque Deus nos criou para participarmos da vida dele. Então, se fomos criados para participarmos da vida dele, então nós encontramos essa felicidade dessa comunhão profunda de amor, participando da vida de Deus. Nós vimos que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado de Adão e Eva interrompeu essa união entre Deus e os homens, essa participação na vida de Deus. Então, o pecado interrompeu essa felicidade. O pecado distanciou o homem de Deus. E se você quiser convidar a esposa, o marido, o amigo que está junto com você para assistir o nosso encontro, fica à vontade. Nós fomos separados de Deus. Nós ficamos necessitados de salvação. Jesus veio ao mundo exatamente para nos salvar, para nos devolver essa vida de união com Deus. Pela morte de Jesus, nós tivemos novamente essa conquista de podermos participar da vida de Deus. Termos novamente a felicidade. Jesus conquistou para nós, mas nós precisamos receber essa salvação individualmente. A morte de Jesus por si, ela não infundiu em nós a graça automaticamente. Então, o que Deus fez em sua sabedoria? O próprio Jesus instituiu os 7 sacramentos. Porque nós, seres humanos, nós só entendemos aquilo que nós percebemos pelos sentidos. Pela visão, pela audição, pelo olfato, tato, paladar. Ou nós vemos, ouvimos, sentimos o cheiro, o gosto ou pegamos. Então, Deus que nos criou, sabendo dessa forma nossa para compreendermos as coisas, Ele nos dá então os sacramentos. Os sacramentos, eles são exatamente meios que são sensíveis, perceptíveis pelos sentidos, mas é através deles que nós recebemos essa graça conquistada por Jesus na cruz. Jesus conquistou a graça? Conquistou. Jesus morreu por nós. Jesus efetivamente nos conquistou a salvação. Agora,
Para nós entendermos, você pode imaginar que o povo de toda uma região, de uma cidade, está passando sede, não tem água. Aí de repente chega um caminhão-pipa com água que dá para matar a sede de todo mundo. O que é que a gente vira e fala? Nossa, fomos salvos! Mas você só vai matar a sede se você for lá, pegar a água e beber essa água. Caso contrário, a água fica lá do caminhão. Jesus já conquistou para nós a graça com sua morte. Mas nós precisamos ir lá e receber essa graça. De que forma que nós recebemos essa graça? Através dos sacramentos. Então, você pode colocar aí no seu caderno, nas suas anotações, você pode colocar aí uma definição. Qual é essa definição? Sacramento é um sinal sensível, e sublinha sensível, e eficaz da graça. Sublinha, sinal sensível e eficaz da graça. Para a gente entender isso daí. Sinal sensível e eficaz da graça. Que é claro, foi instituído por Jesus Cristo para nos dar essa vida de união com Deus. Que nós podemos dizer para nos santificar. Sinal sensível e eficaz da graça. O que é um sinal? Sinal significa uma realidade que indica outra realidade. Sinal verde no trânsito significa que nós podemos passar. Um E cortado significa que é proibido estacionar. São sinais. Uma realidade indica outra realidade. Esse branco da parede que está aqui atrás de mim significa alguma coisa? Não. Não é uma realidade que indica outra realidade. Então, sacramento é um sinal. Significa que se você receber o sacramento, você recebe a graça. Porque ele é o sinal da graça. Ele indica a graça. Por isso que nos meios, né, da matéria do sacramento, nós já temos elementos que dizem respeito à graça que nós estamos recebendo. Sacramento do batismo. Qual é o elemento material que nós temos? Nós temos a água. Água é importante para nós? Com certeza, né? A água, ela mata a nossa sede, ela é utilizada para fazer comida, para limpar a casa. Então, importantíssima para a nossa vida. Significa que o batismo é importante para a nossa vida espiritual. O sacramento é um sinal sensível, porque é perceptível pelos sentidos. Olha a sabedoria de Deus. Deus podia infundir diretamente a graça, mas se infundisse diretamente a graça, a gente não teria essa compreensão humana. Nós entendemos aquilo que entra pelos nossos sentidos. Então esse lado físico, material, sensível do sacramento é importante para nós entendermos a graça espiritual. Por isso, o sacramento é um sinal sensível e eficaz. O que significa eficaz? Eficaz significa que produz o resultado esperado. Se você recebeu o sacramento, você recebeu a graça. O sacramento é eficaz. O que é um remédio eficaz? O remédio eficaz é um remédio que produz o resultado esperado. Você tomar um remédio para gripe e sarar, significa que ele foi eficaz. Então, sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. Que graça é essa? Especialmente a graça santificante. Temos a graça santificante, os sacramentos nos dão ou aumentam em nós a graça santificante. Por exemplo, o batismo. Você não tinha essa vida de Deus em você. Você não tinha essa graça de participar da vida de Deus. Você não tinha essa graça de viver intimamente unido a Deus.
Mas a partir do momento que você é batizado, você recebe essa graça santificante. Essa graça que te une profundamente a Deus. Se você perde essa graça santificante, você pode restabelecê-la, recebê-la novamente através do sacramento da confissão. Como é que nós perdemos a graça santificante? Nós perdemos a graça santificante pelo pecado mortal, pelo pecado grave. Então, se você confessa, você tem de novo essa graça. Os demais 5 sacramentos, eles aumentam a graça santificante em nós. E cada um desses sacramentos nos dá uma graça sacramental, que é a graça própria a respeito daquela fase própria da vida que nós estamos vivendo. Sacramento do batismo e sacramento da confissão são chamados de sacramento dos mortos. Por quê? Você estava morto, distante de Deus, sem a graça, e aí você recebe esse sacramento e passa a viver. Os outros 5 sacramentos são o sacramento dos vivos. Você recebe geralmente em estado, geralmente não, você deve recebê-los em estado de graça. É claro que o sacramento da unção dos enfermos, se o enfermo não está em condição de se confessar, ele tem também esse ritual de perdão dos pecados ali do enfermo, tá bom? Vocês entenderam? Sacramento. Nós, pela morte de Jesus, a graça já foi conquistada. Mas o meio para nós recebermos essa graça são os sacramentos. Tá bom? Eu disse que tem sacramentos dos mortos, batismo e confissão, dos vivos, os demais. Quantos são os sacramentos? Os sacramentos são 7. Anotem aí. Vamos lá. Batismo na ordem. Importante saber de cor, tanto a definição sobre sacramentos, como também o nome e o significado, a definição de cada um dos sacramentos, tá? Batismo, vamos lá, crisma, eucaristia, anotem, batismo, crisma, eucaristia, confissão, que também é chamado de penitência, ok? Penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Ok? Batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Olha só a bondade de Deus. Deus, nos conhecendo, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que para nós vivermos em união com Ele, nós precisamos da graça, e graça específica conforme o momento da nossa vida. Por isso, os sacramentos, nós podemos compará-los também à nossa vida física. Os sacramentos dão vida para a nossa alma, né? Uma vida espiritual. Na nossa vida física, a gente nasce, cresce, a gente às vezes fica doente, precisa ser curado. Na vida espiritual é assim também. Nós temos 3 grupos de sacramentos. Você pode até, aproveita aí que você fez batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Faz uma chavinha aí, batismo, crisma e eucaristia. Eles compõem um grupo dos sacramentos da iniciação cristã. Pelo batismo, nós nascemos para a vida espiritual, né? Nós passamos a ter a vida de Deus em nós. Pela crisma, nós crescemos, nos tornamos maduros, cristãos adultos. Pela Eucaristia, nós nos alimentamos. Assim como nosso corpo físico precisa se alimentar, nossa alma precisa se alimentar. Né? Você, para viver em união com Deus, você precisa se alimentar. Você precisa buscar a cada dia, né,
alimentar essa união. Porque se você deixa coisa ruim entrar, se você vive em união com o que é destruidor, você estará distante de Deus. Você precisa se alimentar. E o alimento especial, que é o próprio Jesus em nós, é a Eucaristia. Na nossa vida física, às vezes a gente fica doente, precisa de cura. Na nossa vida espiritual é assim. Temos o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da confissão restabelece a graça santificante, ou se nós confessamos sem estar em estado de pecado grave, essa graça santificante aumenta em nós. Importante que não deixemos chegar a um estado de pecado grave para poder confessar. Seria bom que, pelo menos a cada mês, né? Assim como você corta o cabelo todo mês, né? Ou então de 15 em 15 dias. Tem gente que confessa toda semana, né? Corta a unha toda semana. Precisa cuidar do corpo. Precisa, então, cuidar da alma também, né? A Bárbara está rindo ali porque eu cortei a unha agora. Eu também estou rindo. A minha esposa disse que está rindo também. Você não pode dar o exemplo de cortar o cabelo, porque eu tenho que brigar para você cortar, então não vale o exemplo de cortar cabelo. Vocês ouviram? Minha esposa também veio aqui. Já Você pode vir aqui? Ai, minha esposa vai vir aqui, ó. Ah. Essa é a minha esposa Lorena. Olha, Chico. Oi. O do cabelo já apareceu aqui. A Lorena tá me falando aqui que ela tem que brigar comigo para cortar o cabelo. Não é todo mês que eu gosto de cortar, não. É verdade. Mas, na barba, precisa fazer cada dia, de 2 em 2 dias, a gente cuida do nosso corpo. Então, assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da alma. Tomamos banho todos os dias, né? E precisamos lavar bem, né? A unção dos enfermos tanto pode restabelecer a saúde do corpo quanto a saúde da alma. Nos preparar, inclusive, para a morte, caso estejamos bem próximos da morte. Na nossa vida física, nós acabamos não vivendo apenas para nós mesmos, mas nós também constituímos família, nós, na nossa profissão, ajudamos outras pessoas. Então, na vida sacramental, na vida espiritual, nós também temos os sacramentos de serviço. São sacramentos que nós recebemos muito mais para o bem do outro do que para o nosso próprio bem. É claro que também é para o nosso bem. Sacramento da ordem, que torna o ministro ordenado, né, diácono, padre ou bispo, e o sacramento do matrimônio, que une um homem e uma mulher para se amarem mutuamente e educarem cristamente seus filhos. A graça que o sacramento do matrimônio dá, né? Todos sabem, matrimônio, viver duas pessoas, um casal juntos, não é tarefa fácil, né? Tem as diferenças do casal, mas pela graça do sacramento do matrimônio, os dois se amam, vão aguentar diante de dificuldade financeira, vão passar juntos, em paz, em harmonia, e nos dá a capacidade de educarmos cristamente nossos filhos. Então temos a graça desses sacramentos. Pelo batismo nascemos, crisma crescemos, Eucaristia nos alimentamos, unção dos enfermos e confissão nós nos curamos, ordem e matrimônio vivemos para o outro. Então, continuando, nós temos 7 sacramentos. Sacramentos dos vivos, dos mortos e dos mortos, né? Já dissemos essa divisão. Nós dissemos que temos sacramentos conforme as fases da nossa vida. Primeiro grupo de sacramentos, batismo, crisma e eucaristia, coloca aí sacramentos da iniciação cristã. Nos torna cristãos, nos eleva até nos tornarmos cristãos adultos pela crisma. Temos os 2 sacramentos, confissão e unção dos enfermos, são chamados sacramentos de cura, ok? Sacramentos de cura. E os 2 últimos, ordem e matrimônio,
sacramentos de serviço.